Olá, uma boa tarde para você. Começando Entre a Gente, hoje em caráter excepcional, porque temos uma visita ilustre, maravilhosa, fantástica, muita luz. Hoje aqui eu devia estar até usando meu óculos de sol. É tanta admiração, não é nem questão política, tá? E você vai entender isso já já, mas era uma vontade de conhecer uma pessoa. E o universo proporciona algumas coisas assim. E aí, 2018, ano de eleição, caos total, um monte de imprevisto. Copa do Mundo, esfaqueamento, uma eleição que a gente está tudo meio em dúvida diante do que foi o último impeachment que a gente passou, está todo mundo meio lá, meio cá. Em vez de se discutir um país, se discute partidos, brigam entre famílias, as pessoas estão aí se desentendendo e não entendendo que há uma causa só e única. E no meio dessa movimentação toda desordenada, algumas pessoas aparecem dentro do contexto, se posicionando naturalmente, se arriscam, ocupam lugares que até então não existia ninguém representando, e às vezes de forma um pouco mais ousada. Nem sei se por uma pretensão pessoal, mas creio que há uma força universal maior que move determinadas pessoas para se tornarem modelos ou talvez motivos para que a gente possa romper barreiras, conquistar novos espaços, ir por guerras talvez não nossas, talvez por desejos ou causas não só nossas, mas uma causa geral. E aí não se cabe, né? Precisa de mais, eu preciso de um espaço onde eu tenha força política, eu preciso atuar na minha cidade, eu preciso atuar no meu estado, no meu país, eu preciso estar próximo do poder para empoderar os que precisam da minha força. Pessoas assim não são muitas e nem necessário é, porque caladas elas motivam outras dentro das atividades que fazem a também estarem mudando esse país que é lindo e que depois que a gente aprender a separar as brigas e as vaidades individuais e sermos mais cooperativos, a gente vai ter um país melhor. Mara, você tá bem, menina? Nossa, Gabriele, eu emocionei com essa fala sua. Vem de Lindo. cima, vem de você, vem da inspiração. Quando eu disse que há tempo eu esperava vir, é porque realmente admiro pelo trabalho que você faz, nem em termos políticos, mas a pessoa que você é. E a gente consegue perceber pessoas escolhidas em diversos segmentos da sociedade. E te deram essa força, essa luz, esse brilho com esses olhos lindos que falou, vai, me representa lá. E você tem feito isso muito bem. Você está bem? Eu estou bem, estou feliz, estou num mais um grande desafio da minha vida. E até falando aqui com você, eu acho que o meu objetivo, desde que eu quebrei o pescoço e fiquei, puxa, Ozzy, assim, eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Eu parei de respirar sozinha, eu só respirava com auxílio de aparelhos, por isso eu era obrigada a ficar presa a uma tomada, eu não podia sair. Aí, por conta disso, eu também não falava, porque não saía som. Eu só me comunicava através de tabelas, de letras, sabe? A minha mãe ia apontando e eu ia piscando. Então, eu acho que aquele momento de estar presa a uma tomada, de não poder tomar sol, de não poder sair. Quando eu me livrei de tudo aquilo, assim, embora sem mexer, eu me senti com muita liberdade. Muita liberdade. E aí eu comecei a trabalhar e o meu objetivo sempre foi tirar as pessoas de casa. Só que para isso, eu comecei a ver tudo o que precisava, né? O primeiro item é saúde. E o segundo item é abrir a porta e dar de cara com as calçadas, né? Começar a fazer o rally para chegar na escola, para chegar no transporte, para chegar onde quer que seja. Então eu comecei a viver na pele o que as pessoas com deficiência desse país, e não só deficiência, mas doenças severas, doenças raras, as pessoas que são excluídas por algum outro motivo e que têm que enfrentar obstáculos a cada segundo na vida. E aí eu comecei a viver essa realidade. Tá certo. Eu nem vou fazer a abertura tradicional, eu vou seguir de uma forma bem tranquila, como eu te disse, te entendendo como uma amiga, como uma brasileira e leitora. É claro que você tem todo o histórico da Gabriele nas redes sociais, no histórico dela enquanto vereadora, secretária em São Paulo, deputada, o trabalho que faz, recentemente eleita na ONU, um orgulho tremendo para nós. No momento em que você tem ocupado espaço onde deficiência para as pessoas não existiam,
Então, me orgulho de dizer, de apresentar o programa assim, sem uma bancada, sem me esconder, em momento que o mundo usa pessoas, entendendo que limitações não estão em condições físicas, mas mentais. Então, eu vou dispensar toda aquela apresentação, dizendo já que você é candidata a um novo patamar na tua carreira, na tua vida. Como falamos aqui, é um chamado instintivo teu. Porque você crê que nesse próximo passo você tem um alcance maior. E é um alcance muito maior, né? O Senado trata de todas as leis orçamentárias principais. E, além disso, são 3 senadores por estado, né? Na Câmara Federal, são 70 deputados pelo estado de São Paulo. E em todos os lugares que eu passei, o meu trabalho teve um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então, imagine como senadora, levando tudo isso para uma envergadura muito maior e melhor mesmo como trabalho, né? E assim, o meu trabalho ele é pautado em cuidar das pessoas, em defender o direito das pessoas. E isso é política de Estado, né? É uma política que, durante muitos anos na vida do Brasil, ela só era feita pelas próprias pessoas com deficiência, pelas famílias e pelas associações. E a gente não tinha política de Estado. E é aí que eu enxergo por que o meu trabalho teve um impacto muito grande. Eu vou te falar até de número. Diga lá. Quando eu fui nomeada secretária municipal em São Paulo, que foi a primeira secretaria da pessoa com deficiência no Brasil, hoje são centenas. Quando eu entrei, e olha, nem orçamento tinha, porque não tinha sido prevista. Então eu fiz, eu não sabia fazer com orçamento ou sem, eu nunca tinha sido secretária, então para mim não fez a mínima diferença. E eu estava lá para fazer os outros secretários fazer. E só, por exemplo, de transporte, eram 300 ônibus acessíveis em São Paulo. A gente, em 2 anos, transformou para 3.500. Tudo foi nesse nível. A quantidade de reforma de calçadas, de guias rebaixadas nas esquinas, tudo de muita quantidade, em muito pouco tempo, com uma eficiência, uma eficácia. E por quê? Porque tinha um buraco, sabe? Um buraco, às vezes eu conversava com o prefeito, conversava com os subprefeitos, falava assim, nossa, mas por que nunca fizeram isso? Eu disse, porque nunca ninguém pediu para fazer. Porque você ainda não estava ali, né, Mara? A questão de não pedir não fazer é justamente do questionamento, né? Porque você disse até que foi preparada antes do teu acidente com relação a cuidar de pessoas que precisavam. Eu fui cuidadora. Eu fui cuidadora de idosos e fui cuidadora de uma moça tetraplégica. Então, eu fui a minha cuidadora em uma outra etapa da vida. Eu acho que isso, com certeza, me preparou, sabe, para uma aceitação diferenciada. E eu tenho uma coisa que é muito forte, que é a gratidão, porque é muito difícil hoje uma pessoa com deficiência conseguir estudar no Brasil. Eu quebrei o pescoço, eu já tinha cursado 2 faculdades. Depois eu tive uma família que teve condição financeira de me dar todo o suporte, de ter a melhor cadeira, de ter cuidadores. Eu sempre falo, puxa, se eu não tivesse isso, eu não faria nada. Eu ficaria jogada numa cama, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Com a maioria. E é um desperdício de talento, de cultura, de produção, de renda, porque são pessoas que por algum motivo ou outro se limitou em um determinado tipo de atividade, mas são pessoas ainda produtivas, que poderiam escrever, poderiam compor, poderiam estar fazendo outro tipo de trabalho, não só artístico, mas de produção. E quando você abre esse espaço, Mara, que você abre a sociedade para se pensar em cidade, a gente entende que a idade é limitante daqui a pouco para um idoso andar numa calçada ruim, para ele ter acesso a uma calçada, uma falta de uma cadeira de roda num shopping. Você desperta o lado da alimentação, não só da questão física. Foi talvez um start para entendermos mais. Porque a qualidade de vida que você traz, te vendo, Mara, dentro do que você já tinha alcançado, você poderia ter parado. Você é uma pessoa inquieta, eu vejo. ONU, poxa, imagina, ninguém passou por ali. E tipo, está sendo ainda usado para.
Ainda buscando paz. O meu mandato na ONU, ele começa no ano que vem, são 4 anos, e eu fui eleita uma perita da ONU que vai relatar países e fazer recomendações referentes à inclusão da pessoa com deficiência e Bom, acessibilidade. bastou o Brasil para você, agora é mundo. Bastou. Só que agora a responsabilidade do Brasil aumentou. Então, o fato de eu estar lá, e é a primeira vez que o Brasil tem assento nesse comitê, aumentou a responsabilidade do Brasil, sim. E assim, eu acho que o que mais me move é que eu sei o valor de uma oportunidade. E muitas pessoas desistem, e não é porque elas são fracas, porque elas não têm um espírito de luta. Não, é porque muitas vezes os obstáculos são tantos, e as pessoas, muitas vezes no Brasil, enfrentam um obstáculo a cada segundo na vida, que chega uma hora não consegue avançar, E aí precisa de uma forcinha. E é isso que eu vejo, que é uma política pública transformadora para todos, porque a gente passa a vida se preparando para envelhecer, e para envelhecer com dignidade. E chega uma hora a gente vai precisar de todos esses acessos que uma pessoa com deficiência precisa. E o nosso país está envelhecendo. Daqui a pouco 20% da população será composta por idosos. Então a gente tem que preparar. Tem que preparar o terreno. Eu até comentei em off contigo, parece que sim, pela minha ignorância política, parece que o vereador está mais próximo, o deputado estadual, federal, e aí o senador um pouco mais longe. E aí eu até falei contigo, a respeito de, poxa, mas aí vai ficar mais distante em termos de poder do deputado para senador e se afasta da classe realmente necessária ali. E você me falou ainda do empenho com as ONGs, que está no periférico ainda. E por várias razões. Eu sou originária da sociedade civil. Meu primeiro passo político foi fundar uma ONG. E hoje o Instituto Mara Gabrilli já tem 20 anos e faz um trabalho que é a menina dos meus olhos em todas as regiões periféricas. Você mantém contato hoje ainda? Mantenho contato, eu vou em alguns mutirões para ver, entendeu? E quando a gente faz um mutirão, a gente vai com equipe multidisciplinar procurar as pessoas com deficiência que não têm acesso aos serviços, aquilo volta em formato de encaminhamento, de informação. E quando a gente encaminha, o Instituto encaminha para os serviços que a cidade já oferece. E aí eu tenho a devolutiva, aí entra a Mara, a deputada, que eu falo assim, eu recebo a notícia de que o serviço não está funcionando. Então aí eu vou atrás, falo assim, como assim? Coitado desse que você vai atrás. Se o serviço não está bom, tem que melhorar. Então, assim, eu estive na sociedade civil, que eu ainda me sinto da sociedade civil, eu estive no executivo e no legislativo. E o fato de eu ter sido vereadora, as pessoas que eu atendia na Câmara Municipal nunca deixaram de me procurar. Então, eu continuo fazendo esse varejo, muitas vezes até em parceria com os vereadores da cidade, mas eu continuo recebendo demanda. E o mais incrível, Ozzy, que não é só no estado de São Paulo. Eu recebo demanda do Brasil inteiro. Eu faço ofício para cidadezinha lá no interior de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. A ONG, o Instituto Mara Gabrilli, ele vem atendendo em Pernambuco as famílias que tiveram filhos com microcefalia por conta da Zika. A gente já está na 4ª edição e agora vamos começar mais uma nova empreitada. E assim, eu recebo, as pessoas me procuram de todos os estados, falando, olha, estou jogada aqui, eu não tenho uma cadeira, eu não tenho uma sonda, eu fervo a sonda. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar um deputado desse estado para pedir ajuda. Para poder funcionar. E junto com ele eu começo a fazer ofício. E tem resposta. Tem muita gente que me respeita, que sabe que quando eu entro em contato é porque alguma coisa de muito ruim está acontecendo com alguém. Eu vim para esse mundo para cuidar das pessoas. Eu percebo, não precisa nem dizer, a gente vê no olhar. Eu pergunto para você a respeito do periférico, porque li
toda a tua proposta em todos os segmentos, entendo toda aquela linguagem, a gente entende, mas eu ainda acho que é muito elitizado, é muito distante do vocabulário e do coloquial da periferia, da favela. E ali estão a maioria dos votos, ali estão os eleitores. A classe média é refém da periferia, não tem porquê. A classe média tem 2 votos, lá tem 5. E esse cara ainda é vítima de uma situação, ele tem todos os direitos que você tem. Está brigando para. Mas é para ele que eu trabalho. É justo que eu estou dizendo. Que em alguns pontos, que é justamente nesse ponto aqui, ainda não está chegando para esse cara essa informação dele entender que, poxa, eu tenho mais maras por aí. É para quem é mais vulnerável, é para quem é mais humilde que eu trabalho. Porque, infelizmente, esse é o público da pessoa com deficiência no Brasil. E eu sei o quão diferenciada é a minha vida. Deixa eu interromper. Não só deficiência física, Mara, eu amplio para todas as questões, deficiência às vezes educacional, de ideia de cidadã, de ser um ser de mutação, um ser atuante, corresponsável com o município. Eu acho que às vezes fica falho porque não há essa responsabilidade dessas pessoas. Então, esse trabalho periférico que você faz quando você vai, a deficiência não se limita ao físico ou a alguma outra situação, mas de ideia de cidadão, de ser, de poder. Porque é uma relação muito intrínseca, porque a deficiência, ela gera mais pobreza e a pobreza gera deficiência. E isso é um ciclo vicioso que vai produzindo muitos brasileiros invisíveis. E o que acontece é que, assim, quando alguém sofre um acidente ou nasce com uma deficiência na família, e isso pode ser intelectual, pode ser uma deficiência visual, pode ser auditiva, física, não importa. Eu digo que esse público é muito excluído e o mais vulnerável porque a mãe para de trabalhar para cuidar desse filho, 70% dos maridos vão embora, a renda da família diminui, a despesa aumenta porque é muito caro ter uma deficiência e vira uma tragédia. Então, assim, é um cenário alarmante, é um cenário muito difícil. E aqueles que vivem numa situação mais vulnerável e recebem o benefício de prestação continuada, que é o benefício mais miserável que tem no Brasil como critério para eleger, para receber, porque a renda per capita da família não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo. Para alguém receber, então a pessoa com deficiência vira arrimo de família e ninguém mais trabalha para não perder o benefício. Então, assim, é uma vida muito dura, né? E daí você, por exemplo, se você pegar uma mulher negra com deficiência ou lésbica, por exemplo, ela vai agregando discriminação de uma tal forma que chega uma hora e você fala assim, meu, como é que ela vai exercer cidadania? Né? Assim, muitos não têm o direito à educação, não conseguem chegar na escola. Aí, quando chega na escola, a escola muitas vezes não está preparada para atender aquela pessoa com deficiência. Então, a educação fica de má qualidade. Então, a gente tem muitos gargalos. Outra coisa, eu vou precisar chamar um intervalo e a gente pode até voltar com esse tema. Você falou a respeito da escola não estar preparada. E eu creio que esse pessoal que trabalha, que você teve contato, o agente comunitário que está ali no miolo, o psicólogo, o cara da UBS, o cara da UPA, desestimulado, um salário pífio, ridículo, que tipo, não vá fazer, tipo, não vá, porque são pessoas que cuidam realmente, né? Essas pessoas que estão ali no bairro, na periferia, que aí a gente volta falando disso depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Rapidinho, então. Um tempo de aprendizagem e mudanças. Uma experiência única para uma nova geração. Oferecendo uma metodologia inovadora, acompanhando a evolução do mercado, com professores que entendem o que realmente você está buscando. Para ter sucesso, você precisa primeiro fazer parte do nosso mundo. Faça a diferença. É aqui que você começa. Vestibular 2019 FAIP-FAEF. Faça a sua inscrição.
Reveja os programas onde estiver e a hora que estiver no YouTube. Acesse youtube.com/TV Sol Marília. É hora de virar o futuro. É hora de virar o futuro. Ser protagonista. Nosso mundo atingiu maioridade. Falar das coisas novas, pra nós, nunca foi novidade. O que já conhecemos, compartilhamos. O que não sabemos, podemos aprender. Ninguém pode nos dizer exatamente o que fazer. Queremos ser convencidos. Estamos pela causa. Pertencemos. Somamos. Podemos ser melhores do que já somos. Velhas práticas não nos representam. Você nos representa. Apresente-se. Venha para o jogo. Sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave. Abram os portões. Muito bem, de volta com Entre a Gente, hoje exclusivo, na terça-feira, geralmente a gente está ao vivo às quintas aqui, recebendo Mara Gabrilli, ela é candidata ao Senado, e lindíssima, estava aqui vaidosa, pedindo para mim cuidar do cabelo dela, e eu acho isso lindo, Mara, deixa até aberto. Eu estava com o pessoal da ACC, que é a Associação de Combate ao Câncer, e elas fazem workshop com as meninas que estão em tratamento com câncer e tal, e fazia um workshop de maquiagem, de lenços, de laços, de perucas. E essa beleza, essa feminilidade é que deixa essa leveza no mundo. Então, eu te ver cuidando de um frisozinho do cabelo ali para estar aí, eu falei, todo sentido, como isso muda a questão de se entender linda do jeito que a gente é, porque essa beleza que vem de dentro resplandece, né? Nossa, que vem de dentro. Você sabe que depois que eu me acidentei, eu fiquei muito mais vaidosa, mas é uma vaidade que chega a ser visceral, porque eu tenho que cuidar dos meus órgãos, eu tenho que cuidar da minha pele, eu tenho que cuidar dos meus músculos de uma forma diferente. Sim. Porque o meu corpo passou a funcionar de forma diferente. E isso também é uma coisa que me dá muita força, porque eu sou muito saudável. Embora eu não me mexa muito, assim, aparentemente, né? Porque eu acabei fazendo uma gestão muito diferente do meu corpo e com exercícios diários. Então, se eu tenho um compromisso às 7, eu tenho que acordar às 4. Para cuidar, né? Para cuidar, para tomar, eu faço muita eletroestimulação. Assim, já que eu não consigo contrair os músculos voluntariamente, eu dou um jeito de fazer com que eles trabalhem. Isso não te incomoda em nada, Mara? Incomodar? Você lida bem com isso? Super bem. Eu malho de segunda a segunda. Aí, ó. Eu sou uma tetraatleta. E eu faço um planejamento muscular. Tanto que eu passei 22 anos sendo empurrada na cadeira, sem nenhum movimento, zero. E agora eu piloto a cadeira. Eu vi metida dando marcha ré, sem cinto, capacete, sem retrovisor. Eu não quero fazer desse espaço um apelo emocional, não é nada disso. Eu estou deixando fluir, tá? Porque eu não estou fazendo campanha para você, eu precisava te conhecer enquanto pessoa. Mas é impressionante, eu preciso citar isso, do carinho que as pessoas vêm para te ver, para te abraçar, sem ter te visto. Eu reagi assim naturalmente. E entenda, eu não conheço muito tua vida política a ponto de embater, mas pessoa, você passa por isso o tempo todo. Esse carinho, E eu adoro receber carinho. Você emociona o tempo todo, né, Mara? E eu me emociono o tempo inteiro, eu me emociono com as pessoas. E aí, às vezes, eu não tenho a dimensão, sabe, de onde o meu trabalho chega, do que eu já fiz de bom para as pessoas, mas eu sei que tem uma coisa muito boa. E eu sei, assim, o quanto... eu gosto de levar serenidade, paz. E eu
por exemplo, eu me sinto muitas vezes na obrigação de sorrir. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, a pessoa quebrou o pescoço, né? Que difícil a vida. Mas assim, nunca foi tão difícil assim para mim. Por ter tanta oportunidade, por ter saúde, né? E por perceber que não existe deficiência que leve nossa capacidade de amar. Não. Isso aí é intocável, né? E é o que a gente tem que mais exercer, porque é a parte mais gostosa, né, da vida. Olha, eu comentei das pessoas no trato comum que chegam até você com esse carinho todo. E de repente você se insere num meio político, você secretaria, você vai ser vereadora, deputada, e agora para o Senado. Como é que foi a recepção da tua presença nesse meio, num meio que é meio duro, meio truculento ou fantasioso, não sei, como é que foi? Eu acho que foi transformador. Primeiro transformador como trabalho de política pública mesmo, porque eu conviver, né? Então, os vereadores de São Paulo, eu fui a primeira e, por enquanto, a única vereadora cadeirante da cidade de São Paulo. Eles lembraram, passaram a tirar projetos da gaveta ou criar projetos nessa área. E conviver comigo, quando eu era secretária. Eu ia de secretaria em secretaria contar para eles que eu não estava na prefeitura para isentá-los dessa missão, que eu estava lá para fazer com que eles fizessem. E que eu tinha um efeito pedagógico dentro da prefeitura para ensinar, sabe? Ensinar o universo das pessoas com deficiência, que eu também estava lá só para aprender isso. E eu sempre senti a minha presença assim com muito respeito, extremamente suprapartidária, que eu tenho respeito dos deputados de todos os partidos, e quando a gente embate alguma discussão referente a esse tema, ou outros temas mesmo que eu trabalho, seja no esporte, na educação, na saúde. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Doenças Raras, que é um tema espinhoso, porque a gente tem muito pouco medicamento, tratamento ainda nessa área, e são doenças gravíssimas na maioria das vezes. E eu sinto um respeito muito, muito grande por parte de todos, que eu falo assim, puxa, o seu projeto poderia ter isso, aquilo, a pessoa pega e fala, toma, põe o que você quiser. E assim, isso acontece muito. Temos, então, pessoas sensíveis ali, representantes do povo sensíveis, na casa onde você está? Claro que temos. Temos. E os insensíveis e os duros também amam. Que ótimo. De uma forma diferente. Mas e acho que muitas vezes eu também tenho um jeito, até que alguém me cutuque e me deixe brava. Aí também eu sou brava. E quando eu levanto essa cadeira, que ela fica em pé, eu fico maior que todos os deputados lá e eles estremecem. Mas eu tenho um jeito doce de ser e de entender que um dia eu também não tive deficiência. E eu também tinha muita informação que me era nula, entendeu? Que eu não tinha aquelas informações. Então, assim, eu tenho toda a tolerância de levar uma informação, falar assim, olha, se você fizer isso, essas pessoas vão ficar prejudicadas. Tem semana lá que eu passo a semana só correndo atrás de deputado para tirar projeto da pauta. Pelo amor de Deus, você vai causar um retrocesso na vida de determinado segmento. E eu acabei trabalhando assim, defendendo as pessoas, defendendo o direito do cidadão. Eu vejo até mais como um elemento de mudança ali, né, Mara? Num ambiente de convívio onde já está quase que concretizado um trâmite. E chega você com a tua condição, uma mulher ali, com limitação ilusória e tal. E a casa há de se pensar em torno de um elemento. E esse elemento faz com que se pense na nação. É amplo, é louco, né? É louco, porque quando eu cheguei na Câmara Federal, a primeira notícia que eu tive é que eu ia ter que fazer discurso do chão, porque não tinha acessibilidade para a tribuna. E aí eu falei, opa, peraí, como é que eu vou fazer um discurso no chão
sobre acessibilidade na casa que aprovou a lei de acessibilidade, que é um decreto que a gente conhece como Decreto de Acessibilidade. Disparate, né? E aí, assim, eu já comecei para Brasília antes de tomar posse, para achar um arquiteto que fizesse intervenção de acessibilidade em obra tombada do Niemeyer. Porque lá é tudo tombado. Não se mexe em nada. Então, mas mexeu em tudo. Pô, mas por uma boa causa, né? Mexeu. E assim, primeiro para eu consegui fazer meu primeiro discurso da tribuna. E depois continuou o processo, porque a mesa diretora, sabe quando você vê na televisão? Que vai todo mundo lá chavecar na orelha do presidente? Eu não podia. Eu tinha que ir de baixo ficar gritando, presidente. E aí nem me ouvia, né? Era muito difícil. E aí a gente promoveu uma grande reforma no plenário da Câmara Federal. E depois disso, eu fui a primeira mulher a ser eleita para um cargo diretivo na mesa diretora. Eu abri a porta para outras mulheres. E puxa, uma mulher tetraplégica. Continue, por favor. E na cola disso foram 17 plenários reformados e com um sistema FM para os surdos poderem acompanhar as audiências. Um projeto de minha autoria com outros 2 deputados que a gente criou e foi criada a Comissão Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que inclusive eu sou a presidente atualmente, e lá a gente tem intérprete de Libras e tem ainda para aquele surdo que lê, mas não se comunica em Libras, também tem recurso e mais. Eles desenvolveram um software para eu poder votar e registrar presença e eu faço isso com o movimento do rosto. Então, assim, eu conduzo o mouse com o movimento da cabeça e na hora de clicar, eu faço uma careta. E assim, a gente pesquisou, é o único parlamento do mundo que tem um equipamento desse nível. E a Câmara Federal desenvolveu e é um software livre e qualquer cidadão brasileiro pode baixar. E com ele você consegue só com o movimento de olho, que é o caso, por exemplo, de quem tem esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes distrofias musculares que paralisam. Você consegue navegar na internet, até fazer tabela de Excel. Você faz o que você quiser com um equipamento desse. E é livre. Então, isso mostra que quando você prepara os espaços, a deficiência das pessoas diminui. Sim, sim. E as diferenças. Está aí, hein? Um software livre para qualquer um baixar e poder, sem tocar na tela ou no teclado de um computador, trabalhar. O teu site tem acessibilidade também, né? Tem, é totalmente acessível. E isso você está tocando num ponto que o Brasil tem que melhorar muito. Pensar, né? A Lei Brasileira de Inclusão, essa que eu relatei e fui autora do substitutivo, traz isso como um item fundamental. Os sites têm que ter acessibilidade. Então, muitas vezes... discretinho ali, bonitinho, achei fantástico. E os sites do governo têm que ter acessibilidade. E se não tiver, o cidadão tem que denunciar, porque é a forma que a gente tem de construir um país mais acessível. Poxa, por que o cego não consegue, muitas vezes, comprar uma passagem de avião? Entendeu? Porque não tem acessibilidade no site de algumas companhias aéreas. Mas aí você toca num ponto que eu tenho puxado a orelha de pessoas que passam por algumas dificuldades também. A gente tem que se manifestar. Eu acho que a gente tem... Que nem você é uma pessoa que briga pelos direitos do cidadão. E as pessoas têm que aprender a se manifestar. Por exemplo, teremos o tempo todo uma Mara se posicionando para por mim brigar. A gente tem que se empoderar disso também e buscar. A partir do momento que você esteve na casa, notou-se todas essas dificuldades foram atualizadas, ou seja, resolveu. Eu creio que a gente tem que puxar a orelha dos outros também, tipo, cara, mexe também, peça também, cobre também. Na esfera da Mara ainda não dá, mas você tem o teu vereador mais próximo ali, mas faça. E eu tenho essa ideia bem forte, Rose, que um dia eu não estarei mais nesse lugar. E as coisas têm que funcionar sem mim. Por isso que eu procuro, né, eu vou recebendo a demanda da população e percebendo, e minha equipe é treinada já para isso.
Quando aquilo começa a se repetir, a gente sabe, tem que virar política pública. Não adianta você agir pontualmente de um em um. E aí que vem a transformação, né? E só uma boa notícia, eu já recebi um telefonema do Senado perguntando quais são minhas necessidades. Vai ter que quebrar tudo. É profecia. Chegar com a marreta, porque... É profecia. Assim, é muito antigo. Eu lembro quando eu estava vendo o histórico esses dias, o Clodovil, quando ele chega também, ele causa, porque muito machista o ambiente, aquela coisa toda. E ele tinha uma classe linda, né? É. E ele transformou com o dinheiro dele, todo o gabinete dele, são elementos que são inseridos, tipo, olha, pense no público LGBT, olha, pense nos deficientes. São pessoas inseridas, mas escolhidas a dedo para ser. E você foi fundamental. Eu sempre gostei muito do Clodovil. Você sabe uma coisa de direito que a gente falou e que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe? As pessoas não têm noção da profundidade e da dimensão da Lei Brasileira de Inclusão, porque ela mexe na vida de todo brasileiro. E a gente mudou o Estatuto da Cidade, mudou a legislação de calçadas do país. E agora, porque calçada, Ozzy, virou uma questão de saúde pública. Os países desenvolvidos que têm calçadas que são muito mais circuláveis, acessíveis e seguras, as pessoas têm menos diabetes, têm menos câncer, têm menos doenças cardiorrespiratórias, têm menos osteoporose. Por quê? Porque caminham. Porque caminham com autonomia, com liberdade, tem momentos de prazer. Sabe que o Freud, né? Eu sou psicóloga, o Freud fazia muita terapia caminhando. Por quê? Porque o sangue circula melhor, principalmente no cérebro, e as pessoas raciocinam de uma forma. Desliga do cotidiano que consome. Raciocinam melhor. Eu iria com você mais uns 2, 3 dias conversando, mas a gente está chegando ao final. Com relação à calçada que você falou, a gente está falando de qualidade de vida. Passear com um recém-nascido, com um carrinho nessas calçadas também, olha que cada detalhe que se pensa. Mas o pessoal da arquitetura, de planejamento urbano, tem pensado nisso. Mas agora virou uma responsabilidade do gestor público de liderar o processo de confecção de calçadas. E responsabilidade então, do usuário também. Queridos, como vocês vão pagar, tem várias formas. Eu fiz cartilinha de calçadas para todos os prefeitos do estado de São Paulo. Tem várias ideias, mas vocês têm que liderar o processo, porque o cidadão tem que caminhar com autonomia e liberdade. E se é bom para o cadeirante, vai ser bom para o idoso, para a mãe com carrinho de bebê. Muito obrigado, prazer demais. Lindo. Nem falei de campanha, nem precisou, né? Eu falei que ia ser como eleitora. E a todos que estão nos vendo, a gente está com espaço para a Mara Gabrilli, que ela é candidata ao Senado. Para você que também se candidatou ao Senado, o espaço está aberto, é só entrar em contato com a nossa assessoria. Um beijo, fiquem com Deus.